Olá a todos que estão na liderança operacional e na gestão de negócios. Sejam bem-vindos a esta análise. Sabe, tem um paradoxo fascinante no mundo corporativo. Crescer é o sonho de toda empresa, certo? Mas na vida real, esse crescimento quase sempre traz de brinde um verdadeiro caos operacional. A empresa cresce, a complexidade aumenta e, de repente, a equipe está tentando gerenciar um volume gigante de demandas sem um controle estruturado. E o que acontece? A lucratividade começa a escorrer pelo ralo de forma silenciosa. Então, o nosso foco hoje é exatamente reverter isso. Vamos analisar as chaves para garantir que a expansão da operação se traduza em um retorno sobre investimento muito sólido, acabando de vez com o retrabalho e blindando o seu negócio. Vamos lá? O nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. Vamos dar uma olhada inicial no preço do crescimento, depois redefinir o que realmente é o compliance corporativo, colocar processos manuais e automação lado a lado, ver como o ERP Poseidon entra como solução central e, por fim, fechar com as diretrizes para um crescimento seguro. Bom, entrando aqui na nossa primeira etapa, vamos entender qual é, de fato, o preço desse crescimento acelerado e os riscos operacionais que vêm na bagagem. O material que estamos analisando aponta um problema bem sério. Sem uma base de compliance, o crescimento cria um efeito cascata perigoso. Pensa num exemplo super comum nas empresas: transferir dados de uma planilha para outra na hora de apurar impostos. Um simples errinho de digitação de alguém da equipe que já está sobrecarregado pode virar uma multa altíssima. É o famoso risco fiscal silencioso, que basicamente devora aquela margem de lucro que deu tanto trabalho para construir. E não para por aí. Essas falhas geram um retrabalho constante. Imagina só o tempo e a energia gastos, mês após mês, apenas corrigindo informações que não batem. Literalmente é uma drenagem invisível de recursos fundamentais. E é aí que entra o nosso segundo ponto, onde a gente precisa mudar completamente a mentalidade e a forma como enxergamos o compliance corporativo. Olha só, precisamos redefinir esse termo com urgência. Tem muita gente na gestão que acha que compliance é coisa só de empresa gigante da bolsa ou que é sinônimo de criar mais e mais papelada. Nada disso. Na verdade, compliance é aquele conjunto de práticas, processos e controles que garantem que o negócio está rodando dentro das próprias regras. Na prática, isso quer dizer organização e padronização. Em vez de ser uma âncora segurando a sua operação, o compliance é um motor para um crescimento seguro. Ele é o grande antídoto contra as falhas que acabamos de mencionar, devolvendo para a liderança a previsibilidade necessária para tomar decisões estratégicas sem medo. E o que chama muita atenção nessa citação que as fontes trazem é como ela derruba um grande mito corporativo. Melhorar o compliance não é aumentar a burocracia de jeito nenhum. A documentação bate muito nessa tecla. O objetivo é criar uma estrutura organizada e previsível. Porque a burocracia trava as coisas, mas o compliance bem feito, ele acelera a operação. Quando todo mundo entende as regras e o processo é padronizado, o trabalho flui, as dúvidas somem e a equipe consegue focar no que realmente interessa, gerar valor, fugir do retrabalho e alavancar o ROI. E isso nos leva diretamente para o nosso terceiro tópico, a verdadeira batalha no dia a dia entre manter processos manuais versus adotar a automação. Vamos colocar isso na balança. De um lado, existe um custo absurdo ao manter processos manuais enquanto a empresa ganha corpo. Ficar dependendo de controles paralelos e planilhas espalhadas cria um ambiente caótico. A gestão perde totalmente a visibilidade e a exposição a riscos fiscais explode. É um modelo insustentável. Agora, do outro lado, o ganho com a automação usando sistemas integrados é gigante. A gente passa a ter acompanhamento em tempo real, uma rastreabilidade impecável e a quantidade de erros despenca. Enquanto o processo manual gera perda de controle, a automação cria uma força de auditoria interna tão robusta que a sua gestão passa de reativa para totalmente proativa. Esse comparativo direto mostra de forma brilhante como padronizar os dados resolve dores reais da operação. Pega o primeiro ponto: dados descentralizados. Essa é, de longe, a causa número 1 de erros fiscais graves. Mas a dor acaba quando se adota uma base de dados única, não deixando espaço para entradas duplicadas. E sobre as altas taxas de erro humano? Elas simplesmente evaporam com rastreamento automatizado. E, por fim, qualquer dificuldade de auditoria some completamente quando você tem o rastro seguro e exato de todas as movimentações financeiras e de estoque. É trocar incerteza pela garantia estruturada. Simples assim. Bom, e como trazer essa teoria toda para a prática? É o que vamos ver na nossa quarta parte, mergulhando na solução através do ERP Poseidon.
O grande X da questão nessa análise é que tentar controlar uma operação em crescimento de forma manual e fragmentada é lutar para perder dinheiro. A necessidade de um sistema integrador é inegável. E o ERP Poseidon surge aqui justamente como a espinha dorsal dessa mudança. Ao unificar as áreas de finanças, vendas, estoque e operações em um banco de dados único e confiável, ele destrói de vez as ilhas de informação na empresa. A partir desse momento, todos os departamentos passam a falar a mesma língua e a olhar para os mesmos números no mesmo instante. E é sensacional ver como essas áreas se conectam perfeitamente. O ERP Poseidon atua como um núcleo centralizando os setores que antes operavam no escuro. Financeiro, vendas, estoque e operação agora operam como um ecossistema vivo. Pensa bem, se uma venda acontece agora, o estoque já é atualizado na mesma hora, a operação recebe a demanda para envio no mesmo segundo e o financeiro já projeta o fluxo de caixa. Tudo isso sem que ninguém precise digitar absolutamente nada de novo. É o fim daquela tortura mensal de cruzar milhares de planilhas. E falando de resultados práticos, é aqui que o ROI se materializa. O uso de um sistema como o Poseidon não entrega apenas dados organizados. Ele entrega um acompanhamento operacional em tempo real. A rastreabilidade do que a equipe faz fica inquestionável. Ao acabar com a descentralização, a confiança nas informações vai lá para o alto, fortalecendo de forma imediata as auditorias internas. Aquela busca desesperada por dados corretos, que custa horas de retrabalho dos seus gestores, chega ao fim. A eficiência produtiva ganha outra escala. Chegamos então ao nosso último tópico: os passos exatos para garantir um crescimento seguro e blindar o retorno financeiro. Os especialistas do material original construíram um mapa estratégico bem claro, um plano de 5 passos práticos para atingir excelência. Vamos a eles. Passo 1. Padronizar processos, ou seja, definir o jeito certo de cada tarefa ser executada. O passo 2 é centralizar informações, porque dado disperso é sinônimo de prejuízo. No passo 3, precisamos registrar as movimentações para criar um histórico claro e achar a raiz dos erros. O passo 4 é trabalhar com indicadores reais, detectando os gargalos antes deles estourarem. E o passo 5, utilizar sistemas integrados, como vimos com o ERP Poseidon, para amarrar tudo isso e proteger o caixa. Para encerrar o nosso estudo de hoje, eu deixo uma provocação fundamental. Uma pergunta que toda pessoa em cargo de liderança precisa se fazer com muita honestidade. A sua operação atual, exatamente como ela roda hoje, aguenta o crescimento de amanhã com total segurança? Sem processos organizados e sem uma integração tecnológica de verdade, tentar escalar só vai multiplicar as falhas e corroer os lucros. Compliance não é colocar regras chatas, é construir fundações sólidas. É preparar o terreno hoje para que amanhã o crescimento não seja apenas rápido, mas totalmente sustentável, seguro e altamente rentável. Uma excelente reflexão a todos e até a nossa próxima análise.